Você já fez uma oração e tudo mudou? Olá você, tudo bem? Antes de começarmos, deixa aquele seu like, se inscreve no canal, aproveita, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E aproveita também e manda para aquela pessoa que você conhece que precisa ouvir algo bom, que incentive ela a tomar as melhores decisões, que incentive ela a se transformar numa outra pessoa, porque quando você se transforma numa outra pessoa, os seus resultados também se transformam e, claro, para melhor. E a pergunta é essa: você já fez uma oração que mudou tudo? Eu vou te ser bem sincero. Eu já, e hoje foi um desses exemplos. Hoje foi um dia que eu tive, claro, como todo mundo tem, eu também tenho os meus problemas, e hoje foi um dia de muitos problemas. Eu pensei, eu vou escrever tudo o que eu quero, e eu escrevi tudo o que eu quero. Eu acredito que 1 hora depois eu recebi uma ligação com uma notícia maravilhosa. E claro, eu precisava gravar esses vídeos hoje também, porque eu coloco as datas que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer. E a empolgação, ela não estava muito legal mais cedo. Mas depois de eu escrever, e aqui está. Aqui está. Né? As notícias boas começaram a acontecer. Então essa pergunta ela faz, e esse texto ele já está pronto, o texto para mim gravar esse vídeo já está pronto há um bom tempo. Eu não escrevi ele só porque foi isso que aconteceu. Essa parte é apenas uma grande coincidência, mas na vida não existe coincidência. Existe o que você está procurando, e o que você está procurando, quando você está procurando e você tem a certeza que aquilo vai acontecer, o que você está procurando vem até você. É desse jeito. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Você já fez uma oração que mudou tudo? Não falo de palavras decoradas ou repetidas mecanicamente, mas daquela oração que nasce de dentro. Quando você chega ao limite, aquela que não é planejada, não é ensaiada, não é bonita para os outros ouvirem, é crua. Ela é verdadeira, desesperada. Talvez você já tenha vivido esse momento quando não há mais forças, quando não havia mais forças, mais respostas, mais saídas, e a única coisa que restava era olhar para cima e dizer: eu preciso de ajuda. É nesse ponto que algo muda, porque a oração verdadeira não é ritual, ela é encontro com você mesmo, encontro com algo maior que você. E hoje eu quero te mostrar como uma única oração pode ser o divisor de águas da sua vida. Muita gente pensa que oração é apenas religião. Se você fala em oração, elas acham que é religião. Não, não é. Mas oração vai muito além, é conexão, é alinhar seu coração com sua essência e com algo que transcende sua força humana. É quando você para de fingir que é forte o tempo todo e decide se entregar. Talvez você já tenha pesquisado aqui mesmo no YouTube como encontrar paz, como ter mais fé, como ter mais forças para recomeçar. E a resposta muitas vezes ela não está em técnicas complicadas, não está em frases prontas. Não está em grandes discursos. Ela está em uma oração sincera, em qualquer pedaço de papel. Eu sempre digo que papel é muito bom, porque e eu nem tinha notado que atrás do meu papel é muita coincidência, né? Mas como eu disse, não existe coincidência. E o sentimento é o que ajuda. Porque quando você fala de verdade, a vida te responde. O céu se move quando a alma fala sem máscaras. E esse movimento não é sempre externo. Muitas vezes, a primeira coisa que muda é você. Além da minha história, que ela não estava programada,
para ser colocada no vídeo, mas as coisas acontecem naturalmente. Eu quero contar também a história do Marcelo. Ele havia perdido o emprego, o casamento e quase sempre, quando isso acontece, a esperança. Era um homem que parecia ter tudo e, de repente, se viu sem nada. Uma noite, sozinho, sentado no chão da sala, ele disse em voz baixa: Deus, se o Senhor ainda está comigo, me mostra um caminho. Eu não tenho mais forças. Não foi uma oração longa, não foi ensaiada, não foi cheia de palavras bonitas. Foi apenas verdadeira. Ela vem do fundo do coração, do fundo da alma. Ele não pediu riqueza, não pediu fama, não pediu respostas rápidas. Ele pediu força. Depois disso, ele recebeu uma ligação inesperada de um amigo com uma oportunidade de trabalho. Marcelo sempre diz: não foi o emprego que me salvou, foi a oração. Porque naquela noite eu descobri que não estava sozinho, eu estava consciente e essa consciência mudou tudo. A oração foi a chave que o tirou da escuridão para um novo começo. E vou ter que falar novamente sobre a minha oração. Ela, ainda há pouco, foi falado, né, na dele, ele recebeu uma ligação, eu também recebi uma ligação que mudou tudo. Uma oração e uma ligação muda tudo. Elas mudam tudo. Talvez você já tenha feito uma oração assim, aquelas palavras ditas entre lágrimas, entre suspiros, entre pausas, palavras que não impressionam ninguém, mas que tocam o céu. Porque a oração, ela não precisa ser perfeita, ela apenas precisa ser sincera. Não é sobre quantidade de palavras, mas sobre intensidade do coração. É como a diferença entre gritar para o vento ou falar baixinho com alguém que te ama. O poder não está no volume, mas na conexão. E quando você ora de verdade, você abre espaço para que o impossível aconteça. Não porque tudo muda de fora, mas porque algo muda dentro de você. Você não enxerga o mundo do mesmo jeito depois de uma oração sincera. Você começa a enxergar oportunidades onde só havia muros. Você começa a sentir esperança onde só havia desespero. Agora deixa eu te contar sobre Ana. Ela tinha medo de tomar decisões importantes, sempre esperava que alguém decidisse por ela. Eu conheço muitas pessoas assim. Vivia presa no "e se der errado?". Um dia, cansada de sentir que vivia a vida dos outros, ela orou: Senhor, me dá coragem para viver a vida que o Senhor sonhou para mim. No dia seguinte, nada extraordinário aconteceu. O céu não se abriu, não caiu luz do alto, não houve revelações, mas algo dentro dela mudou. Ela começou o dia, porque assim que ela acordou com uma força diferente. Ela começou a dar pequenos passos, decidiu uma coisa simples. Naquele dia, hoje eu vou me posicionar. E foi assim, passo a passo, que a vida dela foi sendo transformada. Hoje Ana diz: a coragem não veio do nada. Ela nasceu da oração que fiz naquele dia. E é exatamente isso. A oração não é mágica. Ela não muda a realidade externa como em um passe de mágica. O que ela muda é ainda mais poderoso. Ela muda você por dentro. Ela dá clareza para você saber o que você quer. Ela te ajuda a clarear o seu caminho, a iluminar o seu caminho. Caneta e papel podem mudar tudo. Ou, se você preferir, falar com o coração, falar com a alma. E você vai enxergar que a clareza, ela ajuda a você enxergar o caminho certo. Ela te dá força para levantar da queda, paz para suportar o que parece insuportável. E talvez você espere que a oração resolva seus problemas. Não.
mas o que ela realmente faz é te transformar em alguém capaz de enfrentá-los. E no final das contas, isso é muito mais valioso, porque problemas sempre existirão. Mas quando você muda por dentro, nenhum problema consegue mais te derrotar por fora. A oração é o ponto de virada porque ela muda tudo. E ela muda porque você acaba tendo mais força para seguir em frente. Ela muda o guerreiro, não a batalha. E quando o guerreiro muda, a batalha já começa vencida. Vamos agora à terceira pessoa, na verdade a quarta, porque eu não tinha pensado em incluir a minha história, mas as coisas acontecem muito rapidamente e muito naturalmente. Júlia, ela cresceu ouvindo que não era boa o suficiente. Carregava marcas de rejeição, palavras duras que moldaram sua visão de si mesma. Vivia se comparando com os outros, acreditando que sempre seria menor. Um dia, em meio a uma crise, fez uma oração curta. Deus me mostra quem eu sou de verdade. Ela não pediu nada além disso. Identidade. A partir desse dia, começou um processo profundo de cura interior. Buscou terapia, estudou, se reconectou com sua fé, começou a enxergar que seu valor não dependia da opinião dos outros, mas de quem ela era de fato. Hoje, Júlia diz, a oração não mudou o que as pessoas disseram sobre mim, mas mudou o que eu digo sobre mim mesma. E essa foi a chave que libertou sua identidade e deu a ela um novo destino. E aqui está a grande virada. Você também pode fazer uma oração que muda tudo. Não precisa esperar chegar ao fundo do poço, não precisa usar palavras bonitas, basta ser verdadeiro, dizer, eu não sei como, mas eu quero mudar. Me mostra o caminho. Essa pode ser a oração que abre um novo ciclo na sua vida, porque a força da oração não está no que você fala, está no quanto você se entrega, está no seu sentimento. É como abrir uma janela em um quarto escuro. A luz não entra porque você gritou, ela entra porque você abriu espaço. A oração é esse espaço. E quando você abre espaço, portas se abrem onde antes só haviam paredes. E aqui está a grande verdade. A oração não precisa ser grande para ter grande impacto. Ela só precisa ser real. Pode ser um sussurro, pode ser uma lágrima, pode ser apenas um obrigado. Mas se for sincera, tem poder de mudar destinos. A oração que mudou tudo não é aquela que impressiona os outros, é aquela que transforma você, porque quando você muda, tudo muda ao seu redor. E não é exagero dizer que uma oração sincera pode salvar uma vida, pode salvar a sua vida, e talvez hoje seja o dia da sua oração. E se esse vídeo tocou o seu coração, escreve nos comentários, eu acredito no poder da oração. Deixe o seu like, se inscreve no canal e principalmente, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque isso pode salvar a vida de alguém, pode transformar a vida de alguém. E é por isso que eu gravo o meu material. É por isso que eu falo com você, é por isso que eu passo o que eu aprendi. Adicione este vídeo também na sua playlist de reflexões para poder voltar sempre que precisar renovar a sua fé. E lembre-se, não é a força da sua voz que muda as coisas, é a força da sua entrega. Uma oração sincera pode mudar tudo e talvez a próxima oração pode transformar e ser o motivo transformador da sua vida. E você pode.